Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o luto antecipatório, quando ele ocorre e como é que a gente pode vivenciá-lo, né? O luto antecipatório ele ocorre nos casos em que as pessoas elas já estão diante do prenúncio da morte, ou seja, às vezes as pessoas já estão com algum familiar no estado terminal e elas estão se disponibilizando como seus cuidadores, então elas estão aí passando pelo que a gente chama de luto antecipatório. Essa perda ainda não ocorreu, mas a perda física, né? Mas já há uma perda simbólica, ou seja, você já está diante, a cada dia que passa, né? Esse seu familiar, ele já vai aí caminhando para esse processo da concretude da morte. Então você vai vivenciando no seu dia a dia esse luto, essa perda. E isso é um processo muito doloroso, no qual pode ser muito desgastante para o cuidador. Então a gente indica que esse cuidador esteja em processo terapêutico para que ele possa fazer a elaboração dessa perda e possa continuar dando todo o suporte para esse familiar dele. Porque o que acontece, né? Como as pessoas vão vivenciando esse luto no dia a dia, isso vai gerando nelas infinitas questões, né? Uma delas são a ansiedade de ver esse familiar aí passando por esse processo terminal e a pessoa, né, não tem controle disso. Você vai vendo a morte se anunciando para esse seu ente querido e você não pode fazer nada, você está diante da sua impotência. E por mais que você deseje intervir nesse momento, que você deseje que isso seja feito de uma maneira mais harmônica, às vezes você não consegue fazer isso. Então você está diante dessa impotência sua, tendo que lidar com aquela dor do outro que é infinita, né? E em alguns momentos isso gera tanta ansiedade para você, porque ao ver essa dor do outro, pode passar aí pela sua cabeça, até no momento de querer romper com essa dor do outro, que o outro chegue mesmo a finalizar, que essa morte ocorra. Há uma fantasia de que isso possa acontecer, né? Que se você desejar, isso possa acontecer. Mas ao fantasiar isso, também ocorre uma outra questão muito profunda, que pode vir a gerar uma culpa. Então estamos diante aí de processos muito profundos e que depois, lá na frente, quando a pessoa vier a perder esse familiar, pode sofrer aí as consequências dessa culpa. Então, por isso que a gente indica que a pessoa já comece a fazer um processo terapêutico para que ela possa refletir se há essa presença da culpa, como é que ela pode lidar com essa culpa de uma maneira mais saudável, né? Outra questão também que acontece é que, como a pessoa, o cuidador, se dedica muitas horas do seu dia, né? Às vezes a pessoa até para de trabalhar e passa a se dedicar exclusivamente àquele familiar. Com a perda daquele familiar, o que acontece? A pessoa fica sem o chão dela, porque ela não tem mais como preencher aquele vazio, até mesmo concreto, que ficou na vida dela, porque ela se dedicava tantas horas e agora ela não sabe o que fazer com o seu dia. Então, por isso que já é preciso que todas essas questões sejam pensadas na terapia, para que quando chegar o momento, ela possa vivenciar esse luto de uma maneira menos dolorosa, se é que a gente pode dizer, né, que isso acontece, mas é de uma maneira menos pesarosa e com sentimentos jamais trabalhados. Então, se você estiver passando por isso, procure uma ajuda no sentido de elaborar essa perda, né? E todas as consequências do que isso significa para você. Porque, como eu já disse em vídeos anteriores, quando a gente perde alguém, a gente também perde a nós mesmos, né? Uma parte nossa se vai com a despedida daquela pessoa. Então é preciso que a gente pare um pouco, reflita sobre tudo isso e possa dar um novo significado para toda essa dor. Porque o que acontece? Quando a gente vai sentindo as nossas angústias e não faz um processo de reflexão sobre elas vão aumentando justamente porque a gente não consegue dar um formato para elas. A partir do momento em que a gente começa a falar sobre elas vão tomando essa forma e assim elas podem
aí se colocando no nosso corpo psíquico de uma maneira mais elaborada, né? E tornando isso menos doloroso para nós e para que a gente possa também aí cuidar desse familiar de uma maneira mais saudável. Outra questão muito importante e que também deve ser trabalhada nesse processo terapêutico do luto antecipatório é que você vai precisar compreender que talvez você tenha feito tudo por aquela pessoa, né? Porque sempre há uma cobrança, será que eu fiz tudo? Ou será que eu não fiz isso? E se eu tivesse feito aquilo? A gente sempre tem a fantasia de que é possível fazermos mais, né? Então a gente precisa trabalhar todas essas questões aí que podem surgir durante esse momento tão difícil desse enfrentamento com essa perda. Se você deseja que eu aborde algum tema, inscreva-se no canal, deixe nos comentários. Obrigada e até o próximo vídeo.